Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira. Nós não temos mais Copa, né? Com a eliminação do Brasil para a Noruega no domingo, ficamos agora só acompanhando. E hoje, a Argentina perdia por 2-0 para o Egito. Mostrou força, determinação, virando o jogo para 3-2, com o pênalti perdido do Messi. Vejam só, né? É um outro modelo, é uma outra situação. A vontade da Argentina a gente tem que realmente reconhecer. Está aí passando para as quartas de final da Copa do Mundo. Bom, mas aí voltamos a viver a nossa realidade aqui da dupla Grenal, né? Os dois extremamente complicados aí, terminaram aí antes da Copa do Mundo, a 1 ponto da zona do rebaixamento, questões financeiras, outros problemas, né? Salários atrasados. O Grêmio até colocou ontem em dia, né, os salários, o Internacional também com salários atrasados, o Grêmio prometendo até o final, né, do mês deixar tudo em perfeitas condições, porque volta jogando contra o Mirassol fora de casa. E o Inter, né, daqui a 10, 12 dias, e o Inter voltará depois, o Grêmio antes da Copa até, encerramento, e o Inter depois com o Cruzeiro. Que vida difícil, né, a dupla Grenal aí nesse Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Massa TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575 para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também estamos aí na faixa dos 500. Também estamos no Por Streaming TV. E também, agora, mais uma emissora que você pode nos acompanhar aí todo na região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, pela Inova TV. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem meu canal, 2 Toques Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho e você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Grupo Astecil, que é dos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar do São José, que venceu no último final de semana aqui no Passo da Areia, no estádio Francisco Noveleto, né? Querendo vaga a próxima fase aí da Série D do Campeonato Brasileiro, vencendo a Portuguesa Carioca. Agora, no próximo final de semana, estará decidindo, né, a sua vida, a sua sequência na Série D do Campeonato Brasileiro, jogando no Rio de Janeiro com a Portuguesa. Nossos Dois Toques de hoje, ainda estamos aí, né, falando, analisando, comentando, né, a Copa do Mundo, né? Quem será o campeão? A Argentina hoje, olha, carimbou aí, né? Passou a ser a grande favorita, junto com a França. A Argentina com possibilidade de mais um título mundial. E também, vamos falar das raridades de Grêmio Internacional voltando aí, né, aos jogos logo em seguida e precisando, olha, fazer muito mais do que fizeram na parada antes da... Queremos aí a última rodada do turno. A volta será a última rodada do turno, depois o início do retorno. Comigo, grande, craque, sempre craque, Roberto Pauletti. Boa noite. Esse foi um torcedor da Argentina, vibrou torcedor muito. Da Argentina, claro que vibrei. Ó, a Argentina teve aquilo que nós não temos. Vibrei muito. Força, determinação, mas vontade. Eu ainda estou em ritmo de Copa. Eu tenho uma pergunta. O Filipão e o Luxemburgo fariam pior do que o Carlos? Pois é. E outra coisa, eu estou torcendo que o Pesolano agora se consagre e seja treinador do Uruguai. Ai. Eu também. Ai. Agora, eu acho que o Ancelotti é um dos menos culpados da nossa eliminação na Copa. Mas tudo bem, também foi responsável, evidentemente que sim, né? Bom, falando em Copa, está ele, o jornalista José Avelino Neto, que esteve lá, acompanhou em loco, esteve ao lado da seleção brasileira, né? Sentisse muito como nós à distância, tu? Em loco, presente, no fonte. Eu posso te dizer, Cadu, com sinceridade, que quando começou a Copa e o Brasil jogando com o Marrocos, no primeiro jogo, eu já senti que a coisa não ia ser fácil. Depois veio o segundo jogo, contra o Haiti, ganhou com as calças na mão. Depois veio a Escócia, que ganhou, acabou ganhando também, não com muita facilidade. E aí a gente viu o desastre que aconteceu contra a Noruega. De forma que eu tenho olho clínico, modesta parte. Os anos que eu tenho a revista fez com que eu aprendesse a conhecer futebol. E já pressenti que realmente o Brasil não ia se dar bem.
Mas a gente está vendo as dificuldades de todas as equipes aí. A Alemanha fora, quem mais fora? Uruguai está fora. Uruguai, enfim, a Argentina hoje foi essa loucura, né? Teve mais fora do que dentro, né? Mas então acho que uma coisa que eu gostei muito, e eu, no início eu não achava muito simpático, mas depois eu comecei a ver e analisar e a gostar, como foi esse jogo de hoje, da Argentina com o Egito, como foi o jogo que apareceu para o mundo, a equipe da seleção do como é que era? Cabo Verde. Cabo Verde. Então, para mim, foi uma novidade assim que eu acabei não gostando muito no início, mas depois eu acabei me simpatizando, retrocedi e vi que realmente convocar novas seleções pelo mundo sempre atrai os olhos do público do mundo inteiro. Que foi uma coisa muito interessante que eu gostei muito. Bom, agora, certamente, né, teremos um novo ciclo, iniciamos um novo ciclo. Eu acho que aí a gente pode falar depois, Paulo. Aí a gente vai poder mesmo avaliar o trabalho do Ancelotti, que é um dos maiores técnicos do mundo, 5 Champions League, né? Mas a gente sabe que tem outras coisas também, né, que obrigaram ele a uma convocação, uma coisa que a gente não pode entender. Não tivemos um centroavante, o Pedro não ser convocado. Mas, bom, completando o nosso time de hoje, Sérgio Vasco. Bom, eu acho que tu esqueceu mesmo a Copa. Preocupação é Grêmio, né? Agora. Hã? Não, ou ainda não? Ou ainda não? Está focado na Copa ainda? Quem gosta de futebol não pode não estar focado na Copa. Tem que assistir todos os jogos, porque estão dando os ensinamentos que, se a gente observasse, absorvesse 50% do que eles estão se dedicando, a intensidade e a vontade, eu acho que tanto o Grêmio como o Internacional teriam melhores resultados. Porque a gente vê algumas seleções, tecnicamente, podem não ser muito boas, mas a garra, a determinação... É o que tem caracterizado essa Copa. Então, isso aí... E outra coisa que tem que estar caracterizado, quase todos os times, o nível, a altura dos jogadores que tem força, tu vê pouco jogador baixo. A maioria das seleções tem jogadores altos, entende? Isso aí é um aprendizado, por isso que eu acho que a gente tem que continuar vendo esses jogos da Copa. Não, é evidente não sim, perder claro. nenhum jogo. Tem tido grandes surpresas aí, muito agradáveis. E olha, eu acho muito legal, eu curto muito a Copa do Mundo. Eu não sei se pode aparecer alguma surpresa aí, né? Olha, a gente sentiu isso aí, olha, a intensidade, o Cabo Verde que tu fez, foi eliminado para a Argentina, né? A própria Noruega contra o Brasil, né? O que era a Noruega antes e o que é Costa hoje. do Marfim, Senegal, jogaram muito também. São Eu grandes. acho que está muito equilibrado, Paulete. Então, Sabe que eu acho que mudou muito, cara? A estratégia de jogo, porque o que o Sérgio fala da força física, eu concordo 100% com ele. Né? Se fores habilidoso e ainda tiveres força física, é perfeito. Agora, a estratégia dos times mudou muito, menos a nossa. Tu visse a estatística de qual o time que menos correu na Copa? Brasil, dos 48, Brasil. O Brasil é o time que menos correu, menos quilometragem fez. Por isso que o Carlos Ancelotti, obrigado, velho, vai embora. Teve muitos treinadores que deram sinuca de bico e muitos treinadores importantes. O nosso tomou um corrupio da Noruega, quando ele analisou o jogo da Noruega, onde o Odegaard, no penúltimo jogo, jogou pela direita. E ele jogou pelo meio contra o Brasil. E aí ninguém achou a marcação. E outra coisa, o Brasil tem certas coisas que não dá para entender. Para mim, já vinha falado há muito tempo atrás que, para mim, a grande surpresa da Copa teria que ser o Estevão. Esse é o jogador. Aí eu pergunto para vocês, a colocação. O Pedro era o grande. Já que levaram o Neymar a meio pau para curá-lo durante a Copa do Mundo, o Estevão também estava na mesma situação. Por que não levar o Estevão? Aqui, ó. O futebol do Brasil, quando tiver muita política, quando tiver muitos, como diria o nosso grande governador, interesses por trás, as coisas ficam muito complicadas. O Neymar foi porque ele é um líder perante o grupo. E aí, certamente, se não fosse convocado pelo Ancelotti, os demais iam fazer biquinho contra. Essa foi a razão. Tem mais um detalhe, Cadu. Tu imaginou perder e o Neymar não estar lá? Pois é, aí trabalha. Porque nós temos aqui, o brasileiro tem que perder essa mania de individualizar. Perdeu o pênalti. Porque o Henrique errou o gol. Porque... Não, é um contexto e a gente individualiza. O Ancelotti errou. Não sei o que errou. Não.
Não é questão de individualizar, mas é que ele errou. Não, mas o Brasil, nós temos isso de individualizar. Mas imagina hoje. Coisa pontual, a substituição dele ali, quando ele entrou, que ele botou o Endo, que a gente não sabe por quê, ele botou o Endo meio na obrigação também, né? E ele botou como centroavante, ele que o guri errou aquele gol nos primeiros 40 segundos ali, que é uma coisa normal, estava frio ainda. Aí daqui a um pouco ele pega e bota o Neymar de centroavante e bota o guri para a direita. Pô, isso era aqui, ó, qualquer guri sabia que deixa ele ali e bota o Luiz Henrique pela direita. Não, ele errou. Acho que ele começou errando, né? Ele na convocação. Ele esperou, ele tinha que ter agredido a seleção da Noruega. Mas ele nunca teve, o sistema dele nunca foi esse. O sistema dele foi sempre joga a bola lá na frente porque eles vão resolver driblando e fazendo tecnicamente. Vocês vão concordar comigo? Aqui, ó, vocês vão concordar comigo. Essa seleção, quem viu essa seleção, vai se lembrar da seleção brasileira do passado, quando nós tínhamos jogadores que... Vocês não viram um jogador da seleção brasileira, não é 2, nem 3, fazer um drible de efeito para quebrar a linha. Mas isso aí é fundamental no ataque. Mas não adianta. Tu não tem jogador que drible, porra. Não tem, mas o futebol mudou. Esse jogador hoje não existe mais aquele tipo de treinamento que existia. Né? É isso aí que é força, determinação, é vontade, habilidade. Né? Ela acaba ficando no segundo plano. Então, as individualidades, antes nós tínhamos individualidade que decidiam o jogo. Hoje, não. Hoje, a individualidade só funciona se o coletivo funcionar. Por isso que o treinador é importante. Sem dúvida. Por isso que eu falo que o Ancelotti, o Ancelotti tinha que ter convocado bem, ele convocou mal. Pô, vem cá, o Danilo, o Marquinhos, o Alisson, chega desses caras. Aí ele leva o Igor, Thiago, e deixa o Pedro aqui. Ninguém viu. E deixa aquele centroavante do Cruzeiro aqui também, que é um jovem que podia estar lá. Ele já começou convocando mal. Aí o time não tinha tática nenhuma. Aí ele escala mal e mexe mal para piorar. Olha aqui, ó. Eu não estava brincando, o Filipão e o Lucha não fariam pior que ele. Não, mas aí, Paulete, entra exatamente um contexto todo. Né? É um grupo, se tu não levar fulano, tu vai ficar com o grupo contra ti. Então, ele pensou, eu só posso e vou avaliar o trabalho do Ancelotti a partir de agora. Agora é um novo ciclo. Ele está um ano e meio aqui, Cadu. Mas tudo bem, Paulete, mas um ano e meio, mas 12 jogos com a seleção brasileira até o início da Copa. Mais que ninguém faz. Aí todo um contexto já fechado. Agora com esses jogos, mais 4 ou 5, foram 16, 17 jogos. Então não tem como fazer mais. 7. 17 perdeu 7 jogos. Eu vou ver se ele vai começar um trabalho sério, que eu não digo que ele tem que ser o treinador, ponto. Mas ele tem que ser. Não, treinador principal, sim. Mas em 28 nós vamos ter a seleção, aquela não é Pan-Americana, as eliminatórias? A Copa América? Não, a outra, aquela Mundial de atletismo, como é? Olímpico. Seleção olímpica. Ok? Nós vamos ter seleção olímpica. Ele teria que ser o coordenador e ter um treinador. Ele tem que acompanhar a seleção olímpica. Eu também acho. É a que está se preparando para a Copa do Mundo de 28. Eu também acho. Então, eu acho que esse projeto, se o Rodrigo Caetano não pensar num projeto desse nível, tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu vai ter que começar a pensar em 30, mas já pensando em 28, fazendo a seleção, porque aí são só jovens. É até os 23 anos, tu está entendendo? São só três velhos acima de 23. E já tem uma safra de jovens muito boa no Brasil. Muito boa. Mas por isso que agora é um novo ciclo. Mas o Filipão deixou o Romário fora, não te esquece. Mas por que ele deixou? Porque é galo. Porque ele deixou, depois se soube. Porque quem ia mandar no grupo, quem ia mandar nos jogadores era o Romário. E ia perder a autoridade. Pois é, mas ele levou o Neymar. Mas o Neymar, aí, não era questão de autoridade, é questão dele ser o líder do grupo, né? E daqui um pouco os caras iam ficar. Acontece não levou porque... Como eu te falei, dos Jogos Olímpicos, é sub-23. Então, ali ele já vai poder formar, vai ter no mínimo 5 ou 6 ou 7 jogadores para 2030. Então, ele tem que ser o coordenador, ele tem que acompanhar o treinador. Não estamos dizendo que ele tem que ser ele o treinador, que depois perde o Olímpico e vão queimá-lo. Mas ele tem que ser o coordenador, ele que tem que ser o responsável por tudo ali, com o treinador que ele conhece. Eu meço a qualidade de um treinador quando ele começa num time. Por exemplo, bota ele no Internacional, com esse time que o Internacional está jogando hoje, ou no Grêmio, ou no Corinthians. Bota esse treinador
no Grêmio, no Internacional, no Corinthians. Vão ver a qualidade dele. Lá fora, aqueles títulos que ele tem na Europa, tem que considerar uma coisa. Todos aqueles grandes times são seleções, meu amigo. Não. Ele é bom treinador. Não, são seleções. Ele só trabalha com grandes jogadores que buscam. É o Real Madrid, é o Barcelona, é aqueles grandes times da Europa. Onde é que jogam os jogadores brasileiros, Eli? O jogo não é O todo. Ancelotti treinou 40 jogadores brasileiros antes de assumir a seleção brasileira. Ele conhece os jogadores brasileiros. Onde é que estão os jogadores brasileiros? Estão na Europa. Estão na Europa. Estão na Europa. Tu vai querer fazer seleção com o jogador? O que falou o... Quem é que assumiu quando não foi o Diniz? Foi o Dorival Júnior. Não, vou fazer uma seleção baseada em jogadores que atuam no Tudo Brasil. bem, Ele fez? Isso não Ele existe. fez? Não existe. Não existe. Eu concordo contigo, Cadu, só que a gente não pode admitir. Perder o jogo faz parte, principalmente no mata. Ser eliminado no mata faz parte. A gente não pode admitir num jogo que o Brasil tenha 35% de posse de bola Isso. contra Não, 65%. Isso aí é inadmissível, Cadu. Perder no mata-mata faz parte do jogo. Entende? Porque numa bola tu estraga tudo. Agora, tudo bem, errar pênalti faz parte, errar o gol que coisa, tudo isso é do jogo. Agora, o time como o Brasil, com jogadores que tem, tu não ter qualidade de no mínimo fazer 50% dos passes, não, aí é sacanagem. O Serginho disse uma coisa, que assim, ó, a maioria dos passes do jogo, desse último jogo contra a Noruega ficou 65% de posse de bola e o Brasil com 30%. Por que isso? Porque a Noruega viu que o interesse era ela ficar com posse de bola, porque se deixasse a posse de bola com o Brasil, aí correria o risco de tomar gol. O que aconteceu? Aí veio o treinador não soube fazer os caras correr e marcar com precisão, com energia, para que esses caras não tocassem a bola e não ficassem com posse de bola. Foi duro. Isso aí, para mim, desculpa o tempo da palavra, foi uma cagada dele. Porque ele não podia ter feito isso aí. Não adianta só as coisas. Eu não gosto de treinador. As coisas vêm de fora para dentro. Jogadores que levaram 30, 40 familiares, alugando mansão. Isso é outra coisa. Não é outra coisa. Não, o foco... Vê se o jogador argentino estão lá com familiares, isso aqui. Não, o foco, vê se os outros jogadores... O foco é na Copa. Agora tu leva 40 familiares, aí tem que cuidar dos familiares, alugando mansão, para deixar os familiares... Como que não, meu irmão? Até tu pode ter razão, mas isso aí é uma coisa já social desde baixo. Porque os argentinos levaram 500 quilos de carne e faziam churrasco na primeira fase todos os dias. Bom, mas aí é o grupo. É o grupo. Mas aí não adianta esse profissionalismo que... Por que jogadores argentinos... Tu vê, a maioria dos jogadores argentinos são vendidos, tem uns que batem na Europa e voltam. Mas é mais raro. Do Brasil, bate e volta é uma facilidade. Tem argentino aqui no Grêmio, tem argentino aí também. Joga bola aqui, esses argentinos. Eles têm tudo isso aí? Claro que não. Pois é. Olha aqui. Aí o foco de uma Copa, é o foco de uma Copa do Mundo. Eu concordo contigo. O Grêmio tem o Kahneman. Eu concordo contigo. Toda regra tem exceção. A Argentina fez churrasco sempre. Só o grupo. Só o grupo. Eles botavam até o vídeo. Claro. E nós aqui não. Nós aqui... Na outra Copa foi igual. Agora, então, me explica o seguinte: esses jogadores do Brasil, a maioria joga na Europa. Perde a concentração. Mas é lógico, é aí que eu quero chegar. Claro que perde. Não é a questão de fazer isso, é a questão. Agora tu levar 40, 30 familiares para estar lá preocupado. O foco é a Copa. É a Copa. Não, mas está lá, a minha família, ela está lá, eu tenho que dar assistência. Mas isso pelo amor de Deus. Mas isso desde o início, Cadu. Antigamente, meu velho, os jogadores vinham da base, ele queria vestir a camisa do Grêmio do Internacional, para depois tentar chegar à seleção brasileira e depois ir embora. Então, o que é que acontece? Eles estão saindo direto daqui para lá. Então, o perfil dos jogadores brasileiros é isso. Agora, eu vou te perguntar outra coisa para vocês aqui que me causa surpresa. A gente está falando muito em intensidade e correria que os outros times estão fazendo. São todos jogadores, a maioria joga na Europa. Mesmo o senegalês, aquelas seleções, a maioria joga na Europa. E por que os brasileiros não correm e jogam na Europa e não são iguais? É característica dele, isso aí. Cultura. Do próprio jogador. É aí que eu estou querendo chegar. É cultura ruim. Aí, mas por que o Ancelotti veio para cá? Para tentar mudar essa cultura e impor um modelo. Não vai mudar. Ele não vai mudar. Não sei. Não vai mudar. Não. O novo ciclo agora, segundo o Ancelotti, muda pela a maneira da seleção brasileira ser. Porque ele viu isso aí.
e viu daqui um pouco. O que tu diz hoje? Quem é que manda no vestiário? São jogadores. Não é mais como antigamente. Então ele quer, a partir de agora, uma seleção cada vez mais moderna, competitiva e forte. Essa é a filosofia dele a partir de agora. Então a gente só pode quebrar ele a partir de agora. Mas ele já demonstrou 1 ano e 3 meses para fazer. Mas com o grupo que já estava viciado. Mas ele é o treinador. Como é que ele convoca perdedores? Como é que ele convoca jogadores? Vem cá, tinha o Paquetá, cara. O Paquetá não tem condição nenhuma de estar na seleção. Aí é um grupo fechado. Está aqui, eu estou perguntando. Mas não é grupo fechado. O treinador é o dono. Iam fazer pior ainda. Quem tem que mandar ele tem a zuma dele, não adianta. Esse Casemiro, por exemplo, ele já era... Não, mas aí o cara ter uva, para mim, é tranquilo. Agora, tu não pode levar jogador que já fracassou, que nem aquele Marquinhos. Esse Marquinhos é uma piada como zagueiro, rapaz. Não, então, se tu for entrar nessa, nós vamos falar do próprio goleiro, que já tinha jogado 2 Copas. Mesma coisa. E não estou dizendo que ele é ruim. Eu também Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Na seleção. Nós estamos falando de seleção, em termos de seleção. Porque tem, cara, o próprio Bruno Marquinhos... Guimarães, joga onde o Bruno Guimarães para ser o principal jogador do Brasil? O próprio No Marquinhos... Newcastle. O próprio Marquinhos, lá no Paris Saint-Germain, é um excelente jogador na seleção, não dá certo. É bom, mas com o Vitinho na frente dele. Né? Tem jogador que joga em clube e que não joga seleção e vice-versa. Eu acho que agora nós teremos a eliminação. Já em setembro, aí, né? O próprio trabalho começa agora já em setembro. Né? Tem um jogo amistoso na Austrália, né? E aí ele vai convocar jogador. Aí nós vamos poder analisar. Não, se ele convocar gente muito diferente, tem que mandar ele embora. Bom, mas não é, mas é. Porque ele tinha que ter convocado para a Copa. O Sérgio tem razão. Como é que o Luiz Henrique não joga e joga ele? Isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção. Isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção. Um cara que tem um jogo fácil, que sabe jogar no espaço e tem a facilidade da bola e tem arranque e toca bem a bola. Esse rapaz era para ter começado todas as partidas, não rapaz. Começado, mano. Nesse último jogo pela direita ali, ele não tinha que botar o Neymar, deixa o Hendrick ali, bota o... Luiz Henrique, claro, rapaz. Eu não sei por que razão. Eu fico pensando assim, ó, quando começa a lembrar de um ou de outro jogador, a gente começa a associar, começa a raciocinar com inteligência. Mas vem cá, mas aquele Luiz Henrique é um jogador. Não é um grande jogador, não é um craque extraordinário, mas é um jogador de... Mas o Rafinha também não é. Um jogador bom, um jogador de ataque, um jogador que tem um passe bom, cruza bem a bola, dribla. Né? Mas não bota... É evidente que vai, agora nesse novo ciclo, muitos desses que vocês estão citando vão cair, estão fora. E novos virão. Mas não podia ter levado, Cadu. Mas aí o contexto, Paulete. O contexto é ele. Ele fez um contrato de $1 milhão por mês, renovou. Mas tu sabe que... Renovou. E aí o cara me convoca jogadores que nenhum de nós aqui convocaria. Mas tu sabe, Paulete, que o grupo é viciado. Que o grupo tem as suas manias. Mas desmancha tu deixar grupo, fora. Não, mas aí ele não teria. É o que eu digo, o Filipão pegou o Romário, que era o principal jogador, e não convocou. Mas olha, essa seleção, tudo começou mal, sabe como? O que aconteceu? Toda essa seleção começou mal lá com o Ministério lá. Gilmar Mendes. Bom. Tudo começou lá mas com a porcaria. Isso que eu estou dizendo. Tudo começou lá com a porcaria. Tá. E aí, as coisas os conchavos para ali, para cá, faz isso. E agora e olha essa correria que está dando aí na notícia no Brasil inteiro aí. O vai sair agora. Quem? Vai sair da frente da CBF. Quem que tu está falando? O presidente da CBF. Em função da propaganda? Aguardem. Não vai sair, cara. Ele levou todos os presidentes de federação para lá. Vai sair. Não, ele levou todos os presidentes da federação, todos. O família e tudo. Aguardo. Seu Gilmar Mendes já indicou seis novos integrantes para a CBF. Mas então não vai ter solução. Bom, então, aí, pois é. E a culpa é do Ancelotti? Claro que é. Dentro do contexto? Claro que quem treina, escala, convoca e mexe é ele. Ali na hora é ele. Ele errou. Mas e por outro lado, vejo ele como grande. Por outro lado, tem outra coisa. Se nós aqui, nós quatro, se fôssemos fazer uma seleção, tirando essa seleção que jogou, essa última aí, quem é que nós estão chamando? Deve ser ele. Ancelotti. Ô, Ancelotti, tudo bem? Tu teve com ele embora, cara, que tu não joga, tu é um treinador chinelão. Não, tu teve com ele lá na Copa, aí tu não disse isso. Lá tu queria entrevistar. Não, lá eu participei de programa lá e eu dei pau nele. Tu não sabe, tu não ouviu isso. Tu estava aqui. Mas eu digo o seguinte,
Se nós fôssemos fazer uma seleção, tirando todos, faz uma seleção hoje, tu não consegue fazer. Tu não conhece os jogadores, nem ele, nem eu, nem ele. Faz uma seleção hoje. Eu já acho o contrário. Eu acho que tem muito bom jogador. Mas tu não faz. Eu faço. Se tiver agora fazer uma seleção, tu não consegue construir uma seleção. Nem o Serginho, nem eu, nem o Cadu. Não, eu faço. Vai me tirar Sabe dessa por que tu não consegue? Porque não tem jogador de É qualidade. claro que tem, rapaz. Não tem. Claro Tem. Quem é que tem jogador de qualidade? O Costa do Marfim, o Senegal. Eu sou de vocês o mais velho de todos. Olha aqui. Eu sou do tempo que existia Farroupilha, o Campo do Porto, esses campos todos, esses times faziam, construíam, buscavam jogadores. Hoje os jogadores, os caras querem fazer paddle, querem jogar vôlei, querem jogar basquete. Não adianta tu viver do saudosismo. Não quer jogar mais bola? Mas não adianta tu viver do saudosismo, cara. Isso não adianta. Não tem mais, mudou. Tu tem que trabalhar dentro de uma realidade. Quantos jogadores tu tira do Grêmio por ano para fazer um jogador? Não tira um, nem do Inter, nem do Palmeiras, nem do Cruzeiro. O Palmeiras vive bem hoje no futebol porque é um time milionário, como é o Flamengo. Porque se depender, se não tiver dinheiro, tu não consegue. O Palmeiras é o time que mais revelou jogadores jovens nos últimos 5 anos. Tu acha que o Internacional... Mas por quê? Tem uma gestão diferente do que é hoje o Grêmio. Porque tem dono. Tu acha que o Internacional, na ele que tá... Não, cadê? Só um momentinho. Tu acha que o O Grêmio Internacional... revelou vários jogadores. O Grêmio criou. O Grêmio tá botou revelando. mais de. Acho que tem uns 10, mais de 10, O né? Grêmio revelou. O Grêmio é muito parelho lá. Da base, claro. Dá uma diferença, melhor, é verdade. Mal surge, Mas não é muito, Mal mas surge, Mas o Palmeiras também. O Palmeiras também. Não é mesmo. Como não? Quanto tempo jogou o Hendrick lá? Quanto tempo jogou o Hendrick no Palmeiras? Quanto tempo? O Estevão. O Estevam, quanto tempo jogou? É igual, Cadu, é tudo igual. O Grêmio agora vendeu 2 jogadores. Vendeu 2, não, vendeu 1. Não, vendeu o Vieri e agora está o Talvez time venda o americano aí ofereceram pouco, Cachorro vai ofereceram passar, mais cara. o Gabriel Mack. Eu sou Cachorro vai colorado, mas passar. aqui, eu gostaria muito que ficasse o Mac aí. Os grandes jogadores têm que ficar era um aqui. jogador que eu também gostaria que ficasse. Tem que ficar aqui, os Jogador jogadores de- bons. Bom, vamos Muito ver bom. agora, de qualquer maneira, agora, até porque a próxima Copa aí, o Paraguai, Argentina e Uruguai seriam anfitriões, né? A primeira fase. E o Brasil vai disputar aí com outras 6, né? 7. Três vagas, né? 7. A primeira, 7, fase, me 4 parece, vagas. a primeira fase me parece que é Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Aí a Argentina, segunda, Uruguai e Paraguai já aí já estão. vai para Eles vão Espanha, ser- Portugal e São Marrocos. anfitriões, serão os anfitriões da abertura da Eu Copa não sabia de disso. 2030. É. Não, mas Serão tem o os seguinte, anfitriões. Cadu. As três vão disputar, eles vão disputar a eliminatória. Sim, Elas vão disputar, só não, já estão classificadas. Já estão, sim. Aí serão sobram os anfitriões. 7, É. sobram 7, dessas 7 classificam 4. Não tem como não classificar, né? Não tem. Mas o Brasil, esse ano, olha, ele correu até o risco para essa Copa. Cair fora. Não, de ter ido para a repescagem. Para De ter ido pra repescagem, é verdade. É. E por pouco, muito pouco não foi, né? Então, eu acredito que agora, né, um tempo com que ele vai fazer e não ser obrigado a fazer, porque ele foi obrigado, sim, a tomar decisões. Eu não tenho A única dúvida alegria disso. que me deixou essa Copa só tem uma. Que ninguém vai ser penta. Que ninguém vai ser Só que o Brasil vai para um tempo histórico, né? Não. Para 28 anos sem uma Copa. Tem gente que está 50. Foi a pior Copa do E Brasil. quem vai vai ser ser tetra é o Internacional. Te assustou, né? Ah, Internacional e Grêmio. Que, rapaz? Internacional e Grêmio, a preocupação é campeonato para não ser rebaixado. Aonde chegamos? É isso aí. É. Como se falava antigamente, né? Grêmio campeão, Internacional campeão, campeão do Brasil, disputando Libertadores, enfim, tudo, né? Mundial. Hoje não. Os 45 pontos para não cair. Meu Deus do céu. Nenhum Bom. dos dois tem treinador. É isso que acontece. Bom, acontece de maneira, né, positiva. Tudo que você precisar em termos de imóveis, tem na Central de Imóveis, com Domênico, toda a sua equipe, para lhe dar assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Tá? Tá aí o telefone, o endereço, olha, um bairro histórico de Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóvel. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, é aí. SOS Telhado atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Também para lavagem, limpeza, função de lajes, de pisos, tudo você tem no SOS Telhado que atende em 24 horas à sua disposição. Está aí o telefone e o endereço do SOS Telhado.
Bom, revisão do seu carro é na Casa dos Pneus. São mais de 65 anos de qualidade. Todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela máxima, que é a segurança, né, do seu carro, que são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, né, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Daí, endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar a ida até a Casa dos Pneus, 51, Código Vera 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, aí falando da nossa realidade no futebol gaúcho, dupla Grenal, o que precisa para a sua volta aí, né, após o Mundial. O Grêmio vai iniciar antes do final da Copa, né? Vai jogando contra o Mirassol e aí depois os demais jogos restantes aí com o encerramento da Copa. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Caso aqui, mas eu acho que tá com isso atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito.
Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Estamos de volta com nossos dois toques desta terça-feira com Roberto Pauletti, José Angelini Neto e Sérgio Vasco. Olha só, nossos dois toques para a Unimed, né? A Unimed sempre preocupada ali com a nossa saúde, tudo que é sentido, tudo que é maneiro. Então, olha só, na Unimed Porto Alegre você encontra cuidado próximo, preparado para acompanhar cada fase da infância dos seus filhos, localizado no Shopping Total. Nossa unidade atende crianças de até 12 anos e funciona todos os dias, das 7 da manhã às 11 da noite, sem necessidade de agendamento, com atendimento especializado seguro. Conta com equipe de pediatria ampliada após as 18 horas, exames no próprio local. Unimed Porto Alegre, né, na unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. Se existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o SESI. Bom, aí o SESI é preocupação em relação à questão do estudo, né, que você pode voltar a estudar. Então, EJA do SESI, ensino gratuito, flexível e 80% IAD. Volte a estudar e conquiste novas oportunidades. Matrículas abertas, não perca tempo, faça a sua. Aproveite, então, matricule-se em sesirs.org.br/EJA. Repetindo, em sesirs.org.br/EJA e volte a estudar. O SESI, que pertence ao Sistema Fiergs, tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Bier. Bom, aí são as criancinhas, né? Estão começando, né, na área de ensino. Então, você tem aí a Doce Mel Educação Infantil, a sua criança até 6 anos de idade. Veja aí o que é a Doce Mel Educação Infantil. Esse é o local perfeito para a sua criança, porque são 37 anos de história que a Escola de Educação Infantil Doce Mel é referência, cuidados e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Aí o contato, telefone celular, de Sérgio Watts, mais detalhes, inclusive, você obtém através do Instagram, né? @Escola Infantil Doce Mel. Então, qualquer época do ano, você pode colocar a sua criança na Doce Mel, porque as matrículas estão permanentemente abertas. Essa é a Doce Mel Educação Infantil. Bom, voltando para a nossa realidade, Grêmio Internacional, o que dá para esperar? Olha, me preocupa porque todos os anos, né,
quando a volta de Grêmio Internacional no Campeonato Brasileiro, foi assim no Mundial, né, no passado de clubes, foi assim nas datas FIFA, sempre volta pior do que estava. Se isso significar, onde é que nós vamos parar? Olha, eu tenho esperança no Internacional que o Internacional tem jogadores para fazer um time bem melhor do que ele Mas tem jogado. o Brasil também tinha. Eu sempre achei que o Brasil produzir mais do que produziu, mas aí... Aí tem que ter treinador. O Brasil não teve e o Inter não tem. Eu espero que o Pesolano tenha visto a Copa do Mundo e veja o seguinte, todos os grandes times jogam com pelo menos 3 meio-campistas. Não é essa... A Argentina joga com 4 meio-campistas. O Internacional joga com 2. E um que pode jogar comigo no final de semana, que é o Bruno Henrique, que não consegue correr mais. Então, a minha expectativa do Inter é que o Pesolano bote o Benjamin em campo, bote junto com ele o Villagra, bote o Ronaldo, até o Thiago Maia, não sei se está lá ainda, mas bote 3 meio-campistas e bote o Alan Patrick de titular. Ninguém tem um jogador, aliás, tem, o Flamengo tem, o Cruzeiro tem jogadores iguais ao Alan Patrick. E eles jogam. No Inter, não jogam. Pois é, mas então é isso que eu espero do Internacional. Pois é, mas fala na base. Aí esse menino aí, o Pedro Cauã, né, que é um zagueiro, tem uma certa promessa, mas deve sair do Internacional agora. Porque o espaço tem que ser dado para quem? Para esse vamos ver se esse chileno aí joga alguma coisa. Maripan. Maripan. Vamos ver se ele joga alguma coisa. Agora tá bom. De um lado tem Maripan, do outro tem Marcos Pan. Esse Maripan, ele é conceituado. Pois é. É ordinário. Será que não é para fazer concorrência? Eu acho que é para concorrência. Marcos Pan. Vamos pro choque. Só que a característica desse zagueiro que o Inter precisa, ele é um xerifão. Ele é considerado como patrão da área, né? O Figueiredo até fez... O Inter até largou um vídeo aí do Figueiredo semana passada. Né? Foi indicado por ele, filho Figueiredo? Não é indicado, mas conhece, né? Que ele é um jogador que tem, um jogador que atuou no futebol europeu, tem essa característica. Cadu, aí, eu tenho uma lógica. De xerife, dono da área. Agora, se vai ser aqui... Eu tenho uma lógica meio simples. Aonde ele jogava? No Torino, rebaixado. Nenhum time da primeira, dos grandes times da Itália contratou o cara. Só o Internacional viu que ele é bom. Pode ser até que eu me engane, pode ser. Mas é muito difícil que eu me engane. Mas aí não é questão só internacional. É o que dá, é o que temos para o momento. Então não vai dar base. Tem que ter para o momento. O Internacional está com dificuldade de zagueiro, ele tem que ter mais um. Então, apostar, tem que haver na base deve ter alguém. Essa é uma aposta. É que nem o Grêmio quando contratou o Wallace, esse aí. O Grêmio é uma aposta. Segurei uma aposta. A única diferença é que o segurei do Grêmio tem 22 anos e do Internacional parece que tem 31, 32. A única diferença. Porque o do Grêmio também. Pelo que ele demonstrou quando ele entrou em campo, ele tirou uma bola, jogou para a lateral, vibrou, porque ele mostrou vontade de ganhar. Se vai dar certo, sei lá, mas tu tem que tentar. Mas essa é a realidade, né? Hoje da dupla não, né? O Internacional, ele achou que foi bom o Borré, foi embora, né? Abrindo mão do salário de 1.800.000. Agora a possibilidade, inclusive, de especulação que o Alan Patrick também pode sair, mas o Alan Patrick, no futebol brasileiro, não pode jogar, porque ele já cumpriu, né, o número de limites de jogos, só se for para fora do Brasil. Também possibilidade de sair, porque não está sendo aproveitado pelo Internacional, não está sendo mais aquele jogador, né? O Grêmio não ficou com o Arthur, né? O Amuso também não quer mais ficar, então folha salarial... Carboneiro não quer ficar. Carboneiro não quer ficar. Por quê? Mas salários atrasados, né? Não são jogadores de antigamente criados na base. Eu, como repórter, ouvi muito na época de repórter da RBS TV. O Sérgio estava lá na época. Jogadores da base que diziam, não, atrasaram aí, então, mas não vamos deixar de pegar, não vamos deixar de correr. Não vamos deixar de pegar e deixar de correr. Hoje, meu amigo, atrasa aí, eles querem ir embora. Eu fico imaginando o Sérgio diretor, se o Amuso chega para ele, diretor, se não me pagarem, o que é? Pega tuas coisas e vai embora agora. Vai agora. Quem mas é o Carboneiro, mas o Carboneiro, não quer, não tem isso, não tem propósito. Faz o seguinte, fica treinando separado lá. Treinando separado lá. Que nem quando os jogadores chegavam transnoitados,
Ninguém brigava. Só tinha aquele caixão, o caixão aquele de areia. Montava lá no caixão de areia, deixava uma hora lá para tirar um pouco o álcool. Pronto. Mas hoje aí quem é que diz? O Benhur Marchiori, né? Grande Benhur, vai te dar um abraço. Para quem nacional? Para quem nacional? Só tem estrangeiro. Fica falando de O que acontece é o seguinte, tu está falando, ultimamente, todos os jogadores da dupla Grenal, não digo todos, mas a maioria deles contrataram que desceram no aeroporto, quase a maioria não deu certo. Não, essa era a máxima. Essa era a máxima antigamente. Quantos chegaram pela rodoviária e deram resposta? Quantos chegaram pelo aeroporto e não deram resposta? Antigamente era assim. Mas hoje é assim também. Pode pegar. Os jogadores, os mais valiosos do Grêmio Internacional não estão dando essa resposta que a gente esperava. E os jogadores que vieram sem a gente achar nada estão dando um pouquinho mais de resposta. O Villagra é um... Agora, será uma grande irresponsabilidade do treinador... O Marcos Vinícius não chegou com toda essa polpa também. Carlos Vinícius, é isso? Será uma grande irresponsabilidade do treinador do Internacional, Pesolano, se não começar com o Alan Patrick. Porque ele não colocava o Alan Patrick porque o Alan Patrick não dava aquela movimentação necessária que ele queria que o Internacional desse. Ele considerava o Alan Patrick um jogador lento, muito devagar, só passos unilaterais, corria para um lado, corria para o outro, não corria com intensidade. E aí o Internacional começou a decair. Vai começar esse segundo semestre o Internacional se apresentando aí. O Alan Patrick, com tudo por tudo, com o defeito e qualidade dele, tem que colocar, porque é um cara que a bola parada faz diferença. Eu também acho, concordo contigo. É o cara que faz a diferença, é o cara que sabe bater na bola, tem qualidade. Agora, se insistir de querer deixar o Alan Patrick... Nessa linha eu concordo contigo. Tem que entrar pro canto. Se era ruim com o Arthur, eu não sei se vai ficar pior. Se é ruim com o Alan Patrick, eu não sei se pode ficar pior. Agora, é um jogador, não desaprendeu a jogar. Aí o Pesolano, técnico que o Pauletti adora, né, tinha que arrumar uma maneira dele jogar. E é fácil, hein? É só botar 3-6 ele na frente e o Carboneiro e o Alejandro na frente, está pronto. Pois é. Mas o gênio Pesolano, ele acha que o Bruno Henrique... Olha, mas muita gente escolhe de ter os colorados. Mas como é que o Pauletti acha que o Pesolano é tão ruim assim? O Inter só não está numa pior por causa do Pesolano. O Inter está na zona de rebaixamento, então eles querem que o Inter vá para o Inter não está pior por causa do Pesolano. Porque o grupo do Inter, se sabe, é pior que o grupo do Inter. Outra coisa, vamos essa teoria que eu quero saber. Será? Agora, será? Tem minhas dúvidas. Agora vamos considerar, poxa, olha, há muitos anos eu venho falando, e muitas vezes aqui no teu programa, Cadu, eu vinha dizendo, o Internacional não consegue construir uma zaga efetiva, com qualidade soberana, com jogadores fortes, de presença na área, jogadores altos que tivesse se colocasse bem e saísse jogando. Não consegue de jeito nenhum. Essa defesa do Internacional é brincadeira. É brincadeira. Não é característica. O que está segurando um pouquinho ali aquela zaga do Internacional, parece mentira, mas é verdade. O jogador que chegou, veio da Argentina para cá, foi o Villagra. Mas isso, o Internacional mas foi isso sempre, vamos deixar bem claro, sempre que tu tiver um bom volante, a zaga vai ser sobressaída. É verdade. Enquanto nós tivermos um bom volante, a coisa complica. E o pior é que tem um bom volante, mas a zaga não consegue construir. Então Mas difícil, isso é uma característica do jogo. Agora, falar em conseguir, aí você consegue. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, estuda onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Tá? Vamos para 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, tem todos os segmentos da nossa vida, sempre nos facilitando tudo que é maneira. Né? O meu caso de agora, olha, está com crédito no Banrisul, então, olha só, soluções com ótimas taxas para organizar a sua vida financeira ou dar fôlego ao seu negócio. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, no Banco dos Gaúchos. Olha só, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter relacionado a trânsito, não são só multas, não. Olha, várias situações englobam aí, né, questões de problemas de trânsito. Então, você tem na Vargas Assessoria de Trânsito esse escritório altamente qualificado, especializado em recursos de multas em qualquer situação de trânsito. Aí, ó,
o contato, pessoal de Porto Alegre, né? Pode ser direto lá no escritório, na rua Carlos Von Coserides, número 25, ou ali pelos telefones, o convencional e o celular. Pessoal de fora de Porto Alegre, aí sim, através dos contatos telefônicos, convencional ou celular. Então, Vargas Assessoria de Trânsito, escritório altamente especializado em recursos de multas em qualquer. O Paulete já foi recorrer lá, teve problema, recorreu lá na Vargas Assessoria de Trânsito. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta terça-feira. Estamos de volta com nossos Dois Toques desta terça-feira com Roberto Pauletti, José Avelino Neto e Sérgio Vasco. Olha só, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Mais de 45 anos, né? Diário. O dia que você quiser, está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Lopes. Você vacilou com o seu carro, bateram nele, então é martelinho de ouro, Filhos da Cunha, 309, está aí o telefone. A gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Você quer amenizar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados e muitos outros serviços, produtos que você lá encontra, né? Aqui, aí, ó, a Clique Impresso pertence ao Grupo Impressor. Facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você, e aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o site e o telefone, o site cliqueimpresso.com.br. Nossos Dois Toques também para a Ramadas Ferramentas. Quando o assunto é qualidade e confiança, a escolha certa é a Ramada Ferramentas. As melhores ferramentas, atendimentos especializados, soluções para quem busca eficiência e resultados. Ramada Ferramentas, a força que move o seu trabalho. Então tá aí. Um abraço sempre ao Milton Liari, presidente, que esteve aqui conosco ontem, né? Presidente da Ramada Ferramentas. Bom, se fala nas questões aí de Grêmio Internacional, os dois técnicos, mas olha, o Grêmio manteve o seu técnico. Muito questionado. Se viu aí o amistoso com a Chapecoense, né? Foi um horror o Grêmio. Agora tem um amistoso com o Cruzeiro. E aí, se não der uma resposta, vai esperar para mudar ou não muda? Como é que é amistoso contra o Cruzeiro? Amistoso contra o Cruzeiro agora não tem que mudar mesmo, agora tem que agora. Tá, e aí vê os resultados são ruins, quer dizer, quando tem a possibilidade de mudar. Então, aí ter mudado antes. Agora. Pois é, então. Aí agora tem que dar uma resposta. Agora é a obrigação da resposta e vamos que vamos. Agora não tem volta. Pois é. Eu acho que se fazer amistoso com o Cruzeiro, só pode tomar uma olhada, mas perdeu o jogo e vamos no jogo Mirassol. E esse Cruzeiro será o adversário do Inter na volta, né? Depois o Inter voltando. Aí o Mirassol contratou o centroavante da Série B, do Londrina, não sei o nome. Pois é. Contratou o centroavante e goleador da Série B. Antes de terminar o primeiro turno, eu havia te dito aqui no programa, quando começasse o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Internacional ia enfrentar
Palmeiras, o Flamengo. Ele pegou a revista para falar, tu vai falar agora. Não, só para dar um corte, porque lembrar que eu disse pelo Internacional, olha, vai entrar na zona de rebaixamento. Os dois estão uma perigo. Agora, o Grêmio se perde pro Mirassol. Agora, vai começar o Grêmio agora, se perde pro Mirassol e entra na zona, rapaz. São os dois. Pô, e joga fora, voltando. Olha, vou falar da tua revista. E o Internacional também. Falta um minuto ali. Olha aqui, ó. Estamos terminando. Então, quero fazer referência. Essa é a revista Gol, a última, porque vai vir agora a pós-Copa do Mundo. Essa e o José Avelino Neto, essa revista aí, de quantos anos aí? 43 anos. 43 anos, 8 Copas do Mundo, né? 8. Então, 8 Copas do Mundo estão trazendo aqui todas essas matérias imperdíveis que você pode adquirir na revista Gol e depois não dá para perder também, né? Após Copa do Mundo. Para adquirir a revista? Nas bancas de jornais e revista ou gol@terra.com.br. Tá aí, ó, matérias imperdíveis. A dupla Grenal fatura com atletas no Mundial, seleções de patriotismo, enfim, olha, tem vários assuntos aqui, né, que não dá para você deixar de acompanhar, né, essa edição da Revista Gol, esta revista histórica e tradicional. E tem à frente, aí o homem, José Avelino Neto. Bom, saímos daqui, vamos sempre para onde? Barranco, restaurante churrascaria mais melhor do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esqueçam das promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. A revenda da Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson Sternal está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa do seu Kia. Ou você quer ter um Kia, lá na revenda. Ao lado dos adeptos Duas Rodas, no meu caso do Paulette, né, na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, só nesse grupo que tem 90 anos e um slogan que diz economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafari. Valeu, Paulette. Abraço, boa noite. Um abraço. Obrigado, Avelino. Obrigado, Serginho. Obrigado a vocês e a vocês também pela audiência, pela companhia, né? Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, está chegando aí o grande Glauco Paza com Visão 360, no Pou Stream TV, chegando também o grande Fabiano Brasil com Protagonistas RS. Olha, agora também estamos na Inova TV. Então tem todas essas alternativas e você segue na programação que você estiver acompanhando. Tem o meu canal, não viu ao vivo, vá lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho, você assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.